Unidade 2, agora na aula 3, falaremos sobre ministros e oficiais no contexto neotestamentário, que é o contexto do Novo Testamento, né? Quando nós olhamos para a Igreja de Cristo, nós vamos perceber que esses pilares que nós estamos falando aqui pilares do Novo Testamento. O modelo do Antigo Testamento, nós já estudamos isso quando estudamos o Antigo Testamento. A forma como era organizado o sistema de culto e os líderes, os sacerdotes, enfim. Então, no Novo Testamento, nós vamos ter uma nova nomenclatura desses líderes, bem como uma definição bem diferente dos seus papéis, das suas ações, do que eles fazem dentro desse contexto religioso, a sua importância dentro do contexto religioso. Então, esses ministros e oficiais, eles vão ser conhecidos como pastor, bispo, presbítero, diácono. Nós teremos também aqui o cooperador, e não no contexto bíblico, mas no contexto histórico, o reverendo aparece também dentro dessas características aí. Vamos começar falando do cooperador, que pode ser conhecido, gente, como os nossos líderes ministeriais hoje. Líder do Ministério de Louvor, líder do Ministério de Música, de Evangelismo, enfim. Esses cooperadores eram os cristãos mais capacitados ministerialmente para o auxílio em todas as áreas da igreja. São pessoas que os apóstolos, principalmente Paulo, levantou para poder ajudá-lo, auxiliá-lo nos ministérios. Então, nós vamos observar diversas passagens falando sobre cooperadores. Inclusive, quando nós falamos na última aula, que o papel do pastor é pastorear. Ele tem que pastorear, ele tem que cuidar do rebanho. Na nossa formação de diaconia, eu sempre digo isso. Pastor, ele é para pastorear, ele não é para estar promovendo eventos na igreja, não é para estar promovendo ações sociais, não. Isso é outra área. Nós vamos comentar isso um pouco mais à frente. Então, esses cooperadores, eles aparecem nas Sagradas Escrituras, muitas vezes citados, principalmente, então, exemplo de Romanos, capítulo 16, verso 21. Lembrando, o capítulo 16 de Romanos é uma lista imensa de muitos nomes de pessoas que, de alguma forma, estavam contribuindo no ministério do apóstolo Paulo. Então, ele vai dizer aqui, em alguns desses versículos, nós vamos ver aqui: Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosipatro, meus presentes. E aí, você vai perceber que quem escreveu a carta de Romanos foi Tércio, né? Não foi Paulo. Paulo é como se Paulo tivesse ditado essa carta e Tércio escrito. Então, Tércio vai continuar. Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, enviamos-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto envia-lhe saudações. Percebe? Eu até disse, até no último culto, que Paulo só teve o ministério que teve porque ele teve cooperadores que andavam com ele. Davi só teve as vitórias que teve porque ele teve liderados que andaram com ele. A qualidade dos cooperadores de uma igreja, a qualidade de seus auxiliares vai determinar se você será um líder de sucesso ou um líder de fracasso. Parece pesado falar líder de fracasso, não parece? Mas essa é a realidade. Tem muitos líderes que fracassam, não porque ele é um mau líder, mas porque as pessoas que andam com ele acabam sendo pessoas que não amam e não se envolvem no projeto que esse líder está desenvolvendo. Não sei se vocês já ouviram esses argumentos, né, que é dizer, o prefeito não é uma pessoa, mas aqueles secretários, aquelas pessoas que andam com ele, vixe, não prestam, né? Então, da mesma forma, o pastor, o líder, ele precisa de cooperadores que abraçam o propósito e que sejam cooperadores fiéis, pessoas que verdadeiramente vão amar servir a igreja de Deus juntamente com o pastor, juntamente com a igreja que o pastor assim está pastoreando, né? Outro exemplo aqui é Priscila e Áquila.
E quando eu preguei até sobre eles aqui na última culto. Teremos Epáfras, que é outro cooperador. Quando Paulo vai escrever a Filemão acerca de Onésimo, ele vai dizer: Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E Priscila, que não poderia faltar, que foram um dos cooperadores mais presentes no ministério do apóstolo Paulo. Dos, né? Porque foram vários. Então, em Romanos 16, Paulo vai citar diversos desses cooperadores e nós vamos perceber aí dos motivos pelas quais o ministério do apóstolo Paulo foi tão bem sucedido, foi por causa dos cooperadores que o rodeavam. Diácono é um outro grupo de líderes dentro da própria igreja primitiva, onde o nome de diácono significa ministério, servo, ajudante. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8, Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer: os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos, devem apegar-se ao ministério da fé e com consciência limpa. Então, nós temos o diaconato surgindo de uma maneira, pelo menos aparece pela primeira vez ali em Atos, capítulo 6, naquela situação entre as viúvas, né, de fala grega e as de fala hebraica, e aí vai sendo desenvolvido todo um trabalho a partir desses homens. Às vezes a gente pensa que o trabalho diaconal só se limita na questão social e assistencial, mas não. O trabalho diaconal, ele está junto ali com o presbítero, é tanto que Timóteo, Paulo vai colocar aí o trabalho diaconal juntamente com o do presbítero. O presbítero, o bispo e o pastor, os três são a mesma coisa, né? O presbítero, ele acaba tendo na Bíblia aparecendo as mesmas atribuições do pastor, bem como do bispo. Então, a palavra presbítero ele pode ser traduzida como ancião e designa um líder experiente da comunidade no exercício pastoreio. Era alguém aprovado e com bom testemunho. O presbítero era o corpo de presbíteros ou anciões da igreja. Haviam eleições para o presbiterado. Tinha a função de resolver questões doutrinárias, tomar enfermos e doutrinar o rebanho. Então vamos ver as diferenças disso à frente. Os bispos ou episcopos aparecem mais no contexto de supervisores. Então, o episcopo ou o bispo tinha a função de exortar a igreja, defendendo a doutrina contra heresias. Também era alguém com testemunho provado pela igreja, para ser irrepreensível dentro de outras qualidades, que são as mesmas características aí dos próprios presbíteros. Os bispos, podemos concluir que seriam as mesmas coisas de pastores. Pastor, porém, com funcionalidade maior, pastores. Para colocar de maneira bem mais clara, nós temos essas três características que não se separam. São os três, são iguais, as definições, as responsabilidades. O bispo, em alguns momentos, inclusive algumas linhas do estudo da administração cristã, vai colocar ele num ponto maior no aspecto de ser pastor de pastor. Então, seria um pastor da região, mas ele seria um pastor do mesmo jeito, ok? Apenas que naquela região ele estaria liderando outras igrejas, certo? Isso mais uma administração histórica do que propriamente da igreja. Olharmos, o apóstolo Paulo, ele era um bispo, porque ele administrava, ele liderava, ele plantou e administrou todas as igrejas ali, pelo menos o que nós lemos no livro de Atos, as igrejas sobre os seus cuidados. Então, esse formato de bispo. Mas se você olhar para a Bíblia Sagrada, olha bem o que os textos vão nos sugerir. Então, essas expressões aqui do Novo Testamento. Atos 20, verso 28. De Mileto, Paulo mandou chamar. No mesmo texto, falando as mesmas coisas, lá no versículo 28, vai aparecer assim, um dos conselhos que Paulo vai estar dando para esses presbíteros. Vocês mesmos e de todo o rebanho. Então, percebe? Lucas fala que Paulo mandou chamar os presbíteros. E no conselho de Paulo, Paulo está falando para eles cuidar do rebanho. Quem cuida do rebanho é quem? Pastor. E aí Paulo continua. Sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Percebe que no texto, com as mesmas deliberações,
E aí Paulo diz, como bispos para pastorearem a igreja de Deus, como pastor. E aí nós teremos o capítulo 5, onde Pedro vai dizer, orientando-nos como igreja, como líderes. Portanto, apelo aos presbíteros que há entre vocês e faça na qualidade de presbítero, então ele está se colocando como presbítero, como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada, de Deus que está aos seus cuidados. Então, ele disse que ele era presbítero, e aí estava dizendo também a presbíteros, e o que ele está dizendo? Pastorei o rebanho que está aos seus cuidados. Orem para ele, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então, Paulo está dizendo, quando o Supremo Pastor, isto é, um pastor que está acima da gente, o maior dos pastores. Então, o termo presbítero, pastor e bispo aparece dentro do mesmo contexto. Reverendo. Reverendo não é um título que aparece na Bíblia Sagrada, né? Mas ele é uma tradução do latim reverendos, indicando alguém que deve ser reverenciado. E pense num título que já deu muita discussão, porque tem aquela crença, né? Quem é o ser humano para ser reverenciado? Toda reverência no contexto de adoração tem que ser dada somente a Deus. Só Deus é digno de ser reverenciado, só Deus é digno de ser adorado, só Deus é digno, enfim. Só que quando nós olhamos aqui na etimologia da palavra reverência, nós vamos entender que reverenciar é respeito profundo, acatamento, uma consideração. Então, não significa reverendo aqui, não significa no contexto de adoração, mas no contexto de respeito, no contexto de acatamento. Então, a pessoa, por ser um líder espiritual, ele acaba recebendo um respeito a nível alto, né? Então, a enciclopédia Del Larousse, lá na página 5.790, vai dizer que reverendo significa, né, digno de ser reverenciado, tratamento direto e cortesia dos padres, madre superiora e, em geral, dos prelados e sacerdotes. Então, não teria um problema usar o termo reverendo a um líder na qual seja digno aí de um tratamento de cortesia, um tratamento de respeito. Só lembrando que não aparece ali na Bíblia Sagrada, não. Então, por fim, teremos aqui os apóstolos, né? Então, os apóstolos foram aqueles primeiros discípulos que Jesus chamou e os enviou, como está em Lucas capítulo 6, verso 13. Os apóstolos também significa enviado. Então, podemos concluir que os apóstolos eram alguém que teve um encontro pessoal com Cristo e anunciava o evangelho liderando a igreja, cuidando da doutrina, e reconhecidos no colégio apostólico. Os apóstolos lideravam todo o rebanho da igreja com diversos dons e funções. E aí a gente precisa compreender algumas perguntas dentro do contexto aqui, que eu vou falar daqui a pouco sobre dois grandes, como posso dizer, fugiu o nome aqui, polêmica, ótima, duas grandes polêmicas no contexto de liderança e de governo da igreja, me lembre, que é a questão dos pastores e dos apóstolos. Então, nenhum líder da igreja primitiva, se a gente for analisar, teve a ousadia de se auto-intitular ou intitular outros a apóstolos. Assim, o termo apóstolo não é aplicável para os dias de hoje. Essa é a primeira polêmica, porque hoje nós temos apóstolos, apóstolo Valdemiro, apóstolo, enfim, outros apóstolos aí. E homens de Deus, homens que eu respeito, alguns deles eu respeito e vejo que tem congruência muita coisa que dizem. Mas por que usar o termo apóstolo? Se nós entendemos apóstolo no contexto de enviado, tudo bem. Mas se nós analisarmos a Bíblia Sagrada, a palavra apóstolo, ele vai estar sempre voltado para os 12, dentro do contexto que nós acabamos de falar. Aqueles que tiveram encontro com Cristo, aqueles que foram escolhidos com Cristo, que eles tiveram um encontro pessoal com Cristo. Mas no sentido do termo, na sua tradução enviado, hoje é muito mais congruente usar
missionário, não apóstolo. Se nós olharmos para a etimologia da palavra no contexto do seu significado, é muito mais congruente dizer que hoje nós teríamos missionários e não apóstolos, porque o termo apóstolo ele está focado para na época dos apóstolos, né? Então, dando essas características como eu coloquei aqui para vocês, por aqueles primeiros discípulos que Jesus chamou e que Jesus assim os enviou. Então, por que se tem hoje? Eu queria sugerir para vocês depois um livro do Augusto Nicodemos, ele vai estar dizendo muito claro sobre essa questão do apostolado nos dias de hoje. Então, em Atos 15, verso 2, vamos ler o seguinte: isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então, percebe que os presbíteros, que eram os líderes da igreja nesse contexto, eles não se intitularam os apóstolos, né? Um outro texto também, um outro versículo, está no versículo 4, vai dizer: chegando a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. E no versículo 6 diz: os apóstolos e presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Diante do contexto lá, o retorno da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé, sobre o que deveria ser outorgado aos convertidos, né, os gentios convertidos. Então nós vamos perceber que dentro desse contexto, ninguém ousou usar o termo apóstolo para os líderes que estavam emergendo naquele contexto. Presbíteros e diáconos, e já tínhamos cooperadores, e os apóstolos. Então o termo apóstolo, em todo o Novo Testamento, só ficou restrito àqueles que Jesus chamou e escolheu. Verso 15, 22 e 23. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles, enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, os líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos, apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Então, o início da carta dizendo: os irmãos, apóstolos e presbíteros. Então, percebe que em todo o tempo há um zelo de separar o ministério apostólico como um ministério mais importante e um ministério seleto, né, de homens, daqueles 12 homens, daquele grupo, dos demais oficiais que a igreja naquele momento já estava tendo. Então, claro, que aí, como eu sempre coloco aqui, essa é uma posição bíblica do nosso entendimento, mas vocês podem estar buscando as suas comunidades, as suas igrejas aí. Bom, concluímos agora a unidade 2 e vamos para a unidade 3.